graça e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós achamos por melhor fazer o culto hoje online, Estamos gravando a palavra, a direção do Senhor, para as nossas vidas hoje. Então, por motivo, de alguns acontecimentos que vieram sobre alguns dos nossos irmãos aí, mas graças a Deus todos estão bem, todos estão passando bem, nós achamos melhor fazer o culto hoje online. Amém? Então que você esteja preparando aí o ambiente da sua casa, consagrando, santificando, para que a presença, o poder e a graça de Deus esteja aí com vocês, Como está aqui, ela seja agora manifesta também aí onde vocês estão. Então prepare o ambiente, Se você vai ficar na sala ou se você vai ficar no seu quarto, que seja um momento assim de você estar agora consagrando esse momento para o Senhor, Não deixa que nada venha tirar a sua atenção nesse momento. É um momento especial, é um momento muito importante, que a gente vai ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, antes de dar início à palavra, eu gostaria de ler lá no livro de Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5, a oração que Neemias ele faz a Deus, em arrependimento, pelos pecados, não só dele, mas também de toda a nação, que estava no cativeiro. Então Neemias, ele se coloca diante de Deus em arrependimento e ele faz a seguinte oração, que eu amo essa palavra. Então, a partir de Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: Então eu disse, Neemias orando a sua oração ao Senhor: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então nós sabemos que Deus nos deu uma direção para esse ano, E a direção é o ano da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, E da última vez que houve a palavra, que eu ministrei a palavra, nós mostramos, qual que é a direção que Deus tem para esse ano, E nós sabemos que esse ano é o ano da grande manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E essa manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, ela começa com um arrependimento. E nós entendemos quais são os frutos do verdadeiro arrependimento. E nós sabemos, quando há o arrependimento, quando os nossos pecados são confessados, o poder e o dom do Espírito Santo de Deus é manifestado sobre os seus filhos. Então, só há manifestação do poder do Espírito Santo de Deus se houver frutos de verdadeiro arrependimento. Então, Deus nos deu essa direção. Então, nós vamos estar meditando nessa palavra
durante esse ano de 2022, né? Se eu estava até compartilhando com a pastora, né? Se a gente for olhar as notícias, né, ao redor do mundo, está até conversando com ela, a nível político, econômico, social, né, até espiritual, né, nós estamos vendo que o mundo, né, as pessoas estão caminhando por um caos, né, e um grande colapso. Nós já tínhamos falado sobre isso no ano passado, né? Vai chegar a um ponto que vai ter um grande colapso, tanto a nível espiritual como físico, como está tendo, né? A gente vê no meio político, né, tanta corrupção, tanta coisa errada, no meio social, tantas ideologias, né, manipulando uma geração, né, no meio econômico, né, pessoas, né, só com interesses de riqueza, poder e ganância, né, e no meio espiritual a gente infelizmente, né, estamos vendo que a decadência, né, da igreja. Mas nós temos que louvar a Deus que existe, nós já falamos sobre isso também, né, um povo separado, que são os remanescentes do Senhor, né, que tem entendido, que tem discernido, né, a verdade é essa. Nós temos que discernir tanto a nível espiritual como também a nível natural, e nós estamos enxergando tudo que está acontecendo, né? Tudo aquilo que Jesus falou com seus discípulos lá em Mateus 24, se a gente for fazer uma análise do que está acontecendo no mundo, aquilo ali parece que, né, está muito vivo, parece que as coisas estão acontecendo, e as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, né? Até a nível tecnológico, nós comentamos, né, também sobre isso. Então Deus tem sido assim, né, tem sido Pai, né? Ele tem nos revelado, sim, né, aquilo que está oculto e que era para ser revelado nesse tempo para a sua igreja e para o seu povo, para os seus filhos, né? E nós temos entendido isso. Então nós estamos, na verdade, nos preparando, né, para tudo aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que a partir de agora, nós temos todo esse entendimento, nós estamos preparando para isso, que os dias que vão estar por vir serão dias maus. Então, não adianta você querer achar que, né, as coisas vão melhorar, né? As coisas, né, a perseguição, as lutas, as afrontas, né, só vão aumentar, principalmente para os filhos de Deus, né? Então, para que a gente possa suportar, né, toda essa situação, esse momento, né, nós precisamos estar plenamente em comunhão com o Senhor, né? Estarmos cheios, mas olha, eu vou falar para vocês, da presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele que é o nosso Consolador nesse tempo, é Ele que está aqui na terra para nos guiar aos caminhos da verdade. Nós falamos isso, né, no último culto de domingo. Ele, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos libera poder sobre as nossas vidas. Então nós precisamos, né, sermos alimentados desse poder em todo momento, em todo instante, nessa caminhada que está por vir, né? Para que nós possamos suportar e não recuar e não retroceder, porque isso não agrada o Senhor. Então, para suportar e chegar até o fim, né, da promessa, do propósito qual Deus estabeleceu para as nossas vidas, né, nós vamos estar se buscando, né, essa plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. E é interessante, né, que nós fizemos 2 reuniões aqui na intercessão, né, em 2 quintas-feiras nós fizemos a reunião aqui. A primeira foi de primícias de louvor e adoração, e essa última quinta-feira, né, foi de arrependimento, né, de orar, de meditar na palavra de Deus, e foi assim algo tremendo da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Então as coisas estão movimentando,
tanto no plano espiritual como no plano físico, né? A igreja, ela está sendo despertada para isso. Então, meus amados, né, que nós possamos estar, né, meditando nessa direção, porque olha só, é interessante, né? Nós já lemos essa passagem. Abra lá em Provérbios capítulo 29. Nós já lemos esse versículo 29 e 18. A pastora já leu, já ministrou sobre, né, essa passagem. Eu também, o ano passado, e diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então, nós andamos por revelação divina. Nós já falamos sobre isso, né? Aquilo que Deus, Ele vai, através do seu Espírito, né, nos guiar. Ele vai nos revelar, né? Em outras versões diz que sem visão profética o povo fica sem controle. Então, quando nós temos a revelação divina, Deus dá a direção. E nós, né, para esse ano de 2022, né, nós buscamos a direção, né, diante da presença do Senhor. Pagamos um preço, sim, né? Fizemos aí um jejum de 40 dias para buscar essa direção, né, para andarmos, né, no caminho que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, né? E sabíamos que íamos ter, né, perseguições, que íamos ter afrontas, e como estamos tendo. Mas isso, gente, faz parte do processo, do pacote, né? Nós já sabíamos disso tudo, né? Mas para que a gente possa permanecer e continuar, nós temos que estar preparados, tá? E Deus tem preparado o seu povo, né? Tem nos fortalecido, tem nos alimentado com palavras, com poder, com graça, né? E eu louvo a Deus, né? Porque essa obra aqui realmente, né, Deus tem sustentado e capacitado, e Deus, né, como a palavra dele diz, está à frente dessa obra, guiando essa obra, né? Porque é Ele que é o nosso, Ele que nos dá a proteção, é Ele que nos dá a provisão, né? É Ele que nos dá a segurança, é Ele que vai à frente, nos conduzindo, né? E pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, Ele tem anunciado às nossas vidas aquilo que está por vir, né? Ele está anunciando antecipado. A palavra de Deus diz isso, que Ele anuncia antecipado, para que o seu povo se prepare, né, para os dias que estão por vir. Então, onde não há revelação divina, como a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 29, 18, o povo se desvia. E é interessante, né, que as palavras que Deus tem ministrado, né, eu ouvi a palavra de terça-feira do Vitório, domingo passado, que o Joab ministrou, né, mostrando essa direção, a direção que nós temos que tomar. Não é verdade? Que temos que estar atentos, né, os caminhos que Deus Ele está nos conduzindo, né? E os caminhos do Senhor são caminhos bons. Ele leva, né, o seu povo a determinados caminhos, porque Ele quer fazer uma obra na vida dos seus filhos. Ele quer que seus filhos amadureçam. Ele quer que seus filhos estejam preparados, né, para esses dias que estão por vir, até, né, glória, né, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é o que nós temos clamado, nós temos louvado, nós temos, né, levantando louvor e adoração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, né, o seu povo precisa estar preparado. Olha que interessante, nós estamos falando de direção, né? E toda revelação divina, olha só, ela traz uma direção do Senhor. E essa direção, né, ela vem, né, através do Espírito Santo de Deus para os seus filhos. E a direção, olha só, eu fui lá no dicionário, né, ver qual que é a definição de direção. Direção é rota, sentido, trajetória, percurso,
destino. E eu achei assim, muito bacana que eu fui ver também o sinônimo da palavra direção. Significa caminho. Olha só que interessante. Então Deus, né, está nos dando uma rota, um sentido, uma trajetória, um percurso e um destino, né? E que nós temos que permanecer, né, nesse caminho. A gente leu, né, no domingo em que eu ministrei, João 14:6, né, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a direção que Deus tem para nós, né? E todo ano, né? Deus é tão bom, gente. Ou assim, eu fico glorificando o nome do Senhor em todo o tempo, né? Todo ano o Senhor nos dá uma palavra de direção, né? Como o ano passado foram 12 meses, né? Em todos os domingos dos meses nós anunciamos a direção do Senhor. Em todo o tempo nós falamos lá em Atos, né, Atos 2, 18, 3, né? Vamos ver aqui. Foi Atos 3, do 19 ao 21. E esse ano, Deus também nos deu a direção que nós anunciamos para a igreja, que é Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, o qual eu gostaria de ler aqui, né? É bom a gente ler, trazer a lembrança aquilo que gera esperança na nossa mente. Diz assim, ó: e Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa, olha só, é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então começa através do arrependimento, a confissão dos pecados, né? Aí nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. E nós falamos com vocês, esse processo ele vai ser todos os dias na nossa vida. Ah, pastor, como a gente sempre fala, né? Ah, pastor, mas arrepender de quê? Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Não tem como a gente esconder nada de Deus, ficar nada oculto aos olhos de Deus, né? Nós temos aqui que os olhos de Deus, né, estão abertos, os ouvidos atentos a todas as orações que é feita. Ele não vai estar atentos e olhando para as nossas vidas. Diz que os olhos de Deus estão sobre a face da terra, que Ele sabe de todas as coisas. Então, nós temos sim que nos arrepender todos os dias, né? Para que nós possamos estar fortalecidos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, né? Sem arrependimento, nós não temos condição de ter poder, porque quando nós nos quebrantamos, né? Quando nós nos arrependemos diante da presença do Senhor, né? Nós recebemos de graça esse poder sobre as nossas vidas. E aí nós temos a certeza, a convicção, a fé, né? Que nós iremos perseverar até o fim no propósito qual o Senhor nos chamou. Vamos até o fim, até a promessa da salvação, a promessa da vida eterna, né? A promessa, né, de estar com o Senhor Jesus no milênio, a promessa depois de estar na eternidade com o nosso Deus. Então a gente precisa, né, desse poder. Esse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos urgente da presença do Espírito Santo de Deus. Deus falou isso comigo, é urgente. Fala para o meu povo, fala para os meus filhos, é urgente essa mudança. Então, que a gente possa mesmo estar todos os dias, né? A gente levanta, né? Começa o nosso dia, primeira coisa, né? A nossa primícia para o Senhor, né? Vai ser os nossos frutos de verdadeiro arrependimento, né? Porque quando nós geramos frutos de verdadeiro arrependimento, isso gera poder
nas nossas vidas, né? Sabe qual que vai ser o resultado de tudo isso, né? Vai ser Deus vai gerar filhos maduros, filhos que estarão preparados, independente, né, do momento, da circunstância, da situação, da necessidade, da afronta, da perseguição, né? Filhos maduros que vão permanecer, como o Senhor Jesus, né? Ele foi até a morte e morte de cruz. Ele foi o nosso exemplo, né? A palavra de Deus diz isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Ele se humilhou, né? Foi servo, né? Foi obediente, não pecou e foi até a morte e morte. E Deus o exaltou, né? Acima de todas as coisas. Olha só, na sua volta diz ainda que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glória! Então, sem poder não tem como também gerar filhos maduros, filhos obedientes. Amém? Glória a Deus, né? Eu gostaria, depois dessa introdução, né, trazer a direção para hoje. Abra a palavra lá em Êxodo, livro de Êxodo. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 13. A palavra que Deus tem para nós hoje. Oh, glória, né? Estou muito feliz. O desejo é que nós pudéssemos estar todos juntos aqui na casa do Senhor, louvando, adorando, né? Sendo ministrados pela sua palavra, sendo cheios do poder. Mas, né, aprove que Deus permitiu que fosse assim, né? E nós temos que discernir e entender, né, que existe um tempo determinado para todas as coisas, como fala em Eclesiastes 3:1, né? Debaixo dos céus, né, existe um propósito estabelecido pelo Senhor, né? E nós sabemos que a vontade do Senhor para nós ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então você que abriu lá em Êxodo capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 17, né? É um texto que nós conhecemos, mas Deus quer nos revelar algo tremendo aqui. Amém? Então você que abriu aí, né? Estou dando um tempinho aqui, Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela terra dos filisteus. Presta atenção. Deus não guiou o povo pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Olha só. Então, qual era o caminho mais curto, né, para chegar à terra prometida? Né? A palavra de Deus diz aqui que era passar pela terra dos filisteus, né? O caminho mais curto. Ele chegaria rapidinho lá à terra prometida, a terra de Canaã. Mas olha só, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, olha só, presta atenção nessa palavra, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, né? Moisés levou os ossos de José na sequência, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Olha só, né? José sendo aqui um profeta e anunciando, né, a libertação do povo, né? O
povo ficou mais de 400 anos presos, cativos ao Egito. E Deus vem, né, com a força do seu braço, né, com milagres, sinais e maravilhas, né, liberta o seu povo. Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Isso que é profético, né? Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia, presta atenção, o Senhor ia adiante deles. Olha só, o Senhor sempre esteve adiante do seu povo. O Senhor sempre esteve adiante da sua vida. O Senhor sempre esteve adiante da sua família. Em tudo que te pertence. O Senhor sempre esteve à frente. Escudo protetor. Sendo fortaleza. Vocês estão entendendo? Sempre. Aos filhos que são obedientes, que estão buscando a Ele, né? Que praticam essa verdade, a palavra de Deus, que colocam isso em prática, sempre Deus será o seu escudo, né? E durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Olha só que interessante, nós falamos disso, né? Na outra pregação que eu fiz. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então Deus era sempre presente. E o interessante aqui, dia e noite. Então Deus, Ele te guarda dia e noite, né? Por isso nós temos que fazer a nossa parte, como se fala, né, lá em Salmos, né, de número 1, fala que nós temos que meditar nessa verdade dia e noite, né, para que nós possamos ser obedientes a essa verdade dia e noite, né? Isso é tremendo, né? Então Deus estava sempre à frente desse povo. Mas olha só que interessante, né? Que nós vimos aqui, né, que Deus liberta o seu povo, né? E tinha dois percursos, né, que Deus ia guiar o seu povo. Presta atenção, é Deus guiando o seu povo. Tinha um caminho curto e um caminho longo. O caminho curto, né, o povo de Israel, eles iam confrontar com os filisteus. E os filisteus, naquele período, deixa eu dizer algo para vocês, era um povo preparado para a guerra. Era um povo de guerra, né? Armamentos, né? Tudo, eles estavam assim à frente, né? Em termos de modernidade bélica, né, dos israelitas, porque a palavra de Deus diz aqui que, né, no versículo 18, que os israelitas, eles saíram do Egito preparados para lutar. Eu quero dizer algo para vocês aqui. Lutar, preparados para lutar, é diferente de preparados para a guerra. Todos nós estamos preparados para lutar, mas nem todos estão preparados para a guerra. Então olha só, então quando os israelitas saíram do Egito, eles saíram também com armas, né? Eles, né, ficaram ali mais de 400 anos em escravidão, né? Mas eles estavam preparados para a guerra? Não, eles eram escravos. Eles eram escravos, estavam ali preparados, né, para trabalhar, né, como escravos, né? O Egito, na verdade, quando nós falamos de Egito, a palavra Egito significa pecado. Então eles estavam debaixo de um jugo, sim, de escravidão. Então eles não foram preparados para a guerra. Mas quando eles saíram, além de ouro, prata,
toda a riqueza, né? Eles também levaram equipamentos de guerra, né? Então eles tinham o desejo, né? Vamos lá assim, a vontade de lutar, mas não estavam preparados para a guerra. Aqui está a diferença, hein? Uma coisa é você ter vontade de lutar, a outra coisa é você estar preparado para a guerra. E nós vimos aqui, o que Deus fez? Né? Deus poderia agir na condição que eles estavam ali, na intenção de lutar e vencer os filisteus? Sim, não tenho dúvida de que Deus é Deus, todo poder está nele, né? Mas Deus precisava fazer uma obra na vida dos israelitas, porque eles saíram do Egito com a mentalidade de escravo, e Deus precisava mudar o caráter desse povo, mudar, fazer uma transformação. Esse povo precisava confiar mais no Senhor, esse povo precisava buscar mais o Senhor, esse povo precisava obedecer mais o Senhor. E Deus, Ele não permitiu que o povo fosse pelo caminho mais curto, porque na hora que eles fossem confrontados com os filisteus, eles não iriam suportar, porque eles não estavam preparados para a guerra. Opa, parece que a gente está vendo coisas, né? Sinaliza algo que está acontecendo com a igreja hoje com os filhos, né? Muitos filhos, né? Achando que estão prontos para lutar, mas não foram preparados para a guerra e estão caindo, estão sendo derrotados, enfraquecidos, humilhados, e não estão suportando, estão retrocedendo, estão saindo do caminho da presença do Senhor, né? O que aconteceu? Deus sabia que esse povo, que na hora que fosse confrontado, o que ia acontecer? Eles iam voltar para onde? Para o Egito. E hoje está acontecendo a mesma coisa, né? Filhos que não estão sendo preparados para a guerra. E nós sabemos que a guerra é tanto no plano espiritual como no plano físico. E nós precisamos de capacitação. Olha só, olha a direção que Deus nos está dando esse ano. Nós precisamos estar capacitados, nós precisamos de poder, nós precisamos mudar a nossa posição, nosso caráter, né? Precisamos ser transformados, mudados, porque nós sabemos que os dias, a partir de agora, serão dias cada vez piores. Piores em que sentido? Então eu vou passar fome, tal. Pode até ser fome, enfermidade, perseguição, lutas, confrontos dentro do corpo, dentro da família, de amigos, de pessoas de fora. Seremos sim perseguidos, porque nós não vamos abrir mão da nossa convicção, da nossa fé, né? E tudo está caminhando para isso. Então, por isso nós temos que ser preparados para a guerra. Então, para que isso pudesse, né, acontecer, gente, Deus é assim, sabe? Deus é Pai. Ele conduz o seu povo, né, no caminho mais difícil, né, que é o deserto. Eu já preguei sobre isso. Já preguei. No deserto era o caminho que Deus iria ali, né, transformar, mudar o caráter do seu povo, que era de dentro para fora. De dentro para fora. Do interior, as pessoas precisavam ser mudadas. A mente, o coração, o desejo, a vontade, a atitude. Deus precisa fazer uma transformação completa naquele povo. Aquele povo estava com a mentalidade de escravo. De escravo. E Deus já tinha libertado aquele povo com um braço forte. Né? Então Deus caminha, guia, né? Direciona esse povo para o deserto. Olha só que interessante, né? Eu pus aqui, vamos ler o versículo 21. E lá no deserto, olha só qual que era
a posição de Deus. No 21, durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar dia e noite. Né? É interessante que no caminho do deserto, ali Deus ia trabalhar o caráter desse povo. Né? Mas trabalhar o que, pastor? Trabalhar o que na vida desse povo? Esse povo não estava preparado ainda, né, para passar pelo deserto. Como nós também não estávamos preparados para andar por esse deserto, por esse caminho. Né? Isso aqui, na verdade, nós estamos sendo provados. Todos nós estamos nesse caminho hoje também. Nós não saímos do deserto ainda não. Deus ainda continua moldando, transformando as nossas vidas, né, para que nós possamos permanecer. Olha o que eu estou falando para vocês. Olha, estou falando para vocês, sabe por quê? O caminho do deserto, até anotei aqui, que significa, olha só, presta atenção. Quando a gente, o caminho do deserto é bom. O deserto nunca foi ruim. Eu sempre disse isso. Estar no deserto é bom. Porque ali Deus transforma as nossas vidas. Deus, nós amadurecemos, nós confiamos no Senhor. Nós somos mais obedientes porque nós estamos na dependência dEle. É bom estar no deserto, sim. E eu vejo que hoje nós continuamos nesse processo ainda. À medida que nós vamos caminhando, à medida que Deus vai nos dando a direção, Deus vai nos amadurecendo, vai nos fortalecendo, vai nos capacitando, vai nos preparando para aquilo que está por vir. Que vai ser lindo, que vai ser maravilhoso para aqueles, que estiverem, eu sempre digo isso, com as suas lamparinas cheias na volta do Senhor Jesus. Mas nós temos que estar preparados para a guerra. Olha só, nós como filhos de Deus, filhos maduros, preparados para a guerra, e nós sabemos que a palavra de Deus diz isso lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta a nível espiritual, contra Satanás, contra principados, potestades, contra as casas de demônios. Uma luta intensa, todos os dias nós sabemos que o mundo está sob o poder do maligno. Então nós seremos sim confrontados de todos os lados. De todos os lados. A partir de agora, Deus quer preparar os seus filhos para a guerra. Como tem nos preparado, como tem nos alertado, como tem nos dado a direção. Eu vi que é um pouquinho da palavra do Joab lá, da rota, seguir o roteiro, roteiro, o caminho do Senhor, é o que Deus tem feito com as nossas vidas. Aqueles que realmente estão despertando, e olha, eu fico glorificando a Deus, que nós tivemos a semana passada lá em São José dos Campos, e visitamos lá uma igreja, e quando ele começou a pregar, tudo o que a direção que Deus deu para aquela igreja, para aquele local, é o que Deus tem falado conosco aqui. Então eu falei assim, Deus, que coisa linda! As pessoas estão sendo despertadas. Coisa linda! Eu fiquei maravilhado. Fiquei glorificando a Deus que tudo que Ele pregou, tudo que Deus usou aquele homem ali, foi o que nós estamos falando aqui já há muito tempo. É um tempo de preparação, o tempo é longo. Não é da noite para o dia, nós vamos entender aqui. Então, o caminho pelo deserto significa, olha só, pontuei aqui, demora, significa humilhação, provação,
fome e sede. Né? Olha só, nós vamos entender cada parte dessa. Então, no caminho do deserto, nós vai ter demora, porque o tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Ele tem que forjar o nosso caráter. Eu lembro de Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto para depois vir, voltar e libertar o povo da escravidão do Egito. 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. Foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos nós como filhos, temos que passar por esse processo, que é um processo lindo, um processo de demora, vou repetir, de humilhação, de provação, de fome e de sede. Amém? Mas nós somos fortes. A demora, olha só, confronta com imediatismo e a falta de fé. Oh Deus, como tem pessoas imediatistas no meio do corpo, Quer que Deus resolva, as situações assim, no piscar de olhos. Ah, se Deus não fizer. Ah, se Deus, não liberar as bênçãos conforme Ele quer, no momento que Ele quer. Endurece o coração, emburra, entristece, se esfria, não tem prazer mais na unidade, na comunhão. É assim, nós temos exemplo disso, Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 15. Olha só, o que é você ser imediatista, não saber esperar o tempo de Deus. Gênesis capítulo 15, olha só o que Deus, Ele dá a palavra, estabelece uma promessa, uma aliança, aqui em Gênesis 15, aliança que Deus fez com Abraão. Olha só no versículo 2, vamos ler a partir do 2, 15, então Gênesis capítulo 15, a partir do versículo diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: olha só, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus falou, se Deus falou, Deus vai cumprir. Então Deus ia dar a Abraão um herdeiro com Saraí, que eles não tinham mudado ainda o nome deles. Mas abre lá em Gênesis 16, a partir do versículo 1, olha só, imediatismo. Olha só a falta de fé. Não saber esperar a promessa do Senhor. Então Deus nos coloca no deserto para que, moldar, consertar esse caráter nosso, essa posição, saber esperar o tempo do Senhor. Aí no 16 diz assim: ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: olha só, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Olha só, Abraão atendeu à proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Não era, o povo hebreu, não era o povo hebreu ainda. E ele possuiu Agar e ela engravidou. Olha só o imediatismo aqui. Nós queremos agir pela nossa força. Achamos que somos capazes, É aquilo, passamos a carroça na frente dos bois.
e tudo vai dar errado. Porque existe uma palavra, existe uma promessa, existe um tempo de Deus, e nesse tempo de Deus, Deus quer forjar o nosso caráter e a nossa posição. E nós queremos fazer a parte de Deus, né? Não sabemos esperar Deus mudar as nossas vidas para o propósito qual que Ele quer estabelecer. Sabe o que aconteceu? Nasceu o filho que não era da herança, né? Foi Ismael. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, mas, né, o pastor gosta muito de falar assim, mas, né, o filho da promessa, o herdeiro, nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, de 86 que nasceu Ismael para 100 anos que nasceu Isaac, então, depois de 14 anos, nasce o filho da promessa, o herdeiro, que era Isaac. Né? Então, esse é um exemplo de imediatismo. Então, nós estamos lá no deserto, né? Queremos que Deus haja, né? Estamos com fome, com sede, né? Não estamos mais nos agradando com a vida que nós temos, né? Deus tem que fazer, Deus tem que agir, né? Se não for assim, né? A minha fé já começa, né, a se enfraquecer, né? Eu já não estou mais satisfeito com Deus, não estou mais satisfeito com o corpo, e assim, né, quando eu percebo, né, eu já estou dominado pela situação, estou enfraquecido, né, não estou fortalecido, não estou pronto para a guerra, estou enfraquecido, né, e a humilhação confronta o orgulho. Olha só. Então, no caminho dos desertos, nós temos a demora, a humilhação, a provação, fome e sede. A demora confronta com o imediatismo e a falta de fé. Agora nós estamos vendo o segundo ponto. A humilhação confronta o orgulho. Olha lá em Provérbios. Vamos ver. Provérbios 15. Olha só. Provérbios 29. Versículo 23. Diz assim, ó, então Provérbios, corrigindo aí, né? 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, olha só, mas o de espírito humilde obtém honra. Oh, coisa tremenda, né? Então, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde, olha a diferença, obtém honra. Olha a diferença, né? Do orgulho, da carne, ele será humilhado, será envergonhado, mas aquele que tem um espírito humilde, esse Deus vai colocá-lo numa posição de honra. Provérbios 16, agora em Provérbios 16, versículo 18, Provérbios 16, 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, olha só, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Abre lá em Tiago, rapidinho. Tremendo, né? Tiago, capítulo 4. Estou rápido? Me perdoe. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não precisa falar mais nada, né? Muitos são orgulhosos, prepotentes, altivos,
né? Coração duro, orgulhoso, né? Esses que são orgulhosos, a palavra de Deus diz: olha, você está prestes à destruição. Você que está com o coração endurecido, é orgulhoso, está prestes à destruição. Espírito altivo, toma cuidado. Deus quer quebrar isso, por isso que Deus nos coloca no deserto. Esse orgulho, essa prepotência, né? Essa altivez, essa arrogância. Então Deus, Ele quer mudar, Ele quer transformar, né? De dentro para fora. E quando essa transformação nós começamos, nós permitimos essa mudança, essa transformação dentro do homem interior, que isso vai caindo, vai sendo destruído dentro de nós, começa a acontecer coisas maravilhosas. Nós começamos a discernir, a entender grandes coisas. As barreiras vão caindo por terra. As escamas vão sendo retiradas dos nossos olhos. A nossa mente, ela é transformada. Os nossos ouvidos passam a ser abertos para ouvir a voz do Senhor. O nosso coração passa a ser quebrantado e contrito na presença do Senhor. Há uma mudança, uma revolução na nossa vida. Por isso que o deserto é bom. Por isso que ele é bom. Ele vai mudando, ele vai nos confrontando e vai mudando a nossa condição de ser diante do Senhor. Né? E o terceiro ponto, a provação confronta a rebeldia. Olha só, abra lá em Números 14. Então nós falamos que a demora confronta com o imediatismo, a humilhação confronta o orgulho e a provação confronta com a rebeldia. Números 14, texto que nós conhecemos. Números, Gênesis, Números, capítulo 14. Amém? Está aqui. Números, capítulo 14. Oh Deus. Deixa eu achar aqui. Números 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Nós sabemos, nós conhecemos esse texto, né? O povo chega próximo a Canaã. Deus chama Moisés, chama um líder de cada tribo e manda espiar a terra. 12 líderes de cada tribo, né? Vai lá espiar a terra, depois traga o relatório aqui para nós. Deus manda para ver a intenção, né, do coração desse povo. Olha só, eles já estavam próximos a Canaã. Eles tiveram uma caminhada, né, de 40 anos. Né? Nesses 40 anos Deus fez uma mudança louca no meio desse povo. Uma geração toda foi dizimada, né? Porque não souberam esperar o tempo de Deus, não suportaram a humilhação, né, a aprovação, não queriam passar fome e sede, se rebelaram contra Deus. Uma geração toda foi mudada. Surge uma nova geração e Deus coloca à prova também essa geração. Olha só o que acontece. Do 14, a partir do versículo 1, Números. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O povo já tinha ido lá, olhar a terra, eles vieram, trouxeram um relatório, falar que era terra de cidades fortificadas, povo preparado para a guerra, era terra de gigantes, né? Havia muita provisão, prosperidade, enfim, né? Trouxeram todo o relatório. Mas olha só a reação do povo. O povo já tinha passado pelo deserto. E tem hora que a gente faz isso, viu? Deus nos coloca no deserto para trabalhar
essas questões nas nossas vidas, né? E mesmo assim tem hora que a gente ainda pisa na bola com o Senhor. Olha só, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: olha só, hein? Essa é a igreja de hoje, né? Olha só o que está acontecendo. Uma murmuração, questionamento. Quem dera tivesse morrido no Egito, olha só. Ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só, o povo querendo voltar de novo para o Egito. Um povo que Deus permitiu que eles passassem pelo deserto para preparar esse povo para a guerra. Esse povo, né, Deus permitiu que eles fossem para o deserto por um caminho longo para preparar esse povo para a guerra. E esse povo ainda, alguns deles, que nós vamos ver aqui, existia aqui poucos que não estavam com esse tipo de pensamento. Poucos. De 12, 2 só. 2 não tinha esse tipo de pensamento, de rebeldia. 2 só. Nós sabemos quem que é: Josué e Caleb. Então, nós estamos vivendo isso hoje no corpo de Cristo, né? Várias pessoas, né, na hora do confronto, porque na hora de lutar, de guerrear, elas não estão preparadas. Aí o que elas fazem? Tudo isso aqui, ó. Não suporta a demora, a humilhação, a provação, a fome, a sede. Querem voltar para o Egito. Acha que lá vai ser a solução para as suas vidas. Andaram, ou nadaram e morreram na praia. É triste, retrocederam, endureceram o coração. E o mais lindo disso tudo, né? Eles iam guerrear, mas quem está à frente é o Senhor, com seu exército, tanto a nível espiritual, e fortalecendo e capacitando o povo aqui na terra para serem vencedores. Nós somos vencedores através de Cristo Jesus. Nós somos vencedores porque Ele deixou a promessa do Espírito Santo de Deus. Nós somos capacitados para guerrear porque nós temos o poder, a capacitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que esse ano é o ano da manifestação do poder do Espírito Santo. Nós precisamos urgente mudar o nosso caráter, a nossa posição diante de Deus como filhos maduros, diante da presença dEle. Olha só, eu parei no versículo, né? Vamos repetir o 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, olha só, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A terra ao qual nós vamos morar, eu quero dizer isso para vocês, igreja, é excelente. É excelente. Espírito Santo, desperta os seus filhos.
Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O Senhor está contigo, meu amado. Os seus inimigos não são maiores, não. Jesus morreu, ressuscitou, colocado à direita de Deus Pai. Todo domínio, governo, poder, autoridade foram colocados debaixo dos seus pés. E se nós somos filhos, somos herdeiros dessa promessa, dessa herança, eles também estão debaixo dos nossos pés. E o último ponto aqui: a fome e a sede confrontam com a vida carnal. Oh Senhor, né? Essa vida carnal, alimentada pelos desejos desse mundo, né? Das imoralidades sexuais, né? das riquezas, do poder, da ganância, da luxúria, dos bens materiais. E o povo queria voltar lá, porque lá tinha alimento, o alimento do Egito, os desejos do Egito, tudo que não agradava a Deus, o povo queria voltar para lá. E Deus queria fazer uma transformação, mudar esse povo, né, no caráter de Deus. Essa palavra de Deus diz que nós temos que ser semelhantes a Cristo. Nós temos que ser semelhantes, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Nos andarmos, nos espelharmos em Cristo, em tudo, né? Ele veio a essa terra como um homem, não pecou. Nós temos que, né, seguir esse exemplo. Estamos preparados, meu amado? É mais um ano de preparação, é mais um ano no deserto. Pastor, como assim? Nós não vamos sair desse deserto, não. Nós estamos andando, nos aperfeiçoando a cada dia na presença do Senhor, subindo degraus, recebendo a revelação para suportarmos o dia mau. Muitos serão pegos de surpresa, sabe por quê? Não vão saber utilizar as ferramentas que Deus deu. Nós sabemos aí, né, que a palavra de Deus diz: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo de Deus. Que Deus é Pai, Ele dá, Ele capacita, mas nós temos que saber utilizar essas ferramentas. A parte é nossa, é a nossa parte. Amém? Eu queria finalizar a palavra. Abra lá em 2 Coríntios. Oh, Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim, então, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Olha só que palavra tremenda. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, essa carne.
Oh Senhor, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que nos atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Por isso nós estamos continuando a falar. Em todo tempo, em todo momento. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, Senhor, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, Senhor, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, olha só, dia após dia, Senhor. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, e é verdade. E o que não se vê é eterno. Amados, guarda essa palavra no coração. Guarda essa palavra no coração. Vamos buscar nesse tempo que se chama agora. Deixar Deus moldar as nossas vidas, independente do momento, da circunstância, da situação, se está difícil, se está complicado. Mas vamos nos fortalecer numa só fé, num só amor, num só Senhor, num só batismo. Vamos fortalecer em unidade, vamos andarmos juntos, porque um só sofre, mas dois andando eles suportam um ao outro. Deixa Deus fazer a obra em nós. Nós precisamos urgente nos preparar para a guerra. Urgente. Mas a preparação para a guerra, tem hora que ela vai doer, porque vai mexer na alma, no espírito e no corpo. Mas é necessário. Amém. Deus os abençoe e os guarde. Que Deus possa resplandecer o teu rosto sobre vocês e conceda a graça, que Ele volte os teus olhos para vocês também e conceda a paz, a shalom do Senhor. Que Deus os abençoe. Eu deixei para o final ministrar a palavra do dízimo, tá? Não esqueci não, está aqui. E eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja, para a sua vida. Que você possa discernir essa palavra. Deus me trouxe essa revelação. Fala assim, olha, fala para o meu povo, ficar atento. Tomem cuidado. Eu tive muita resistência em ministrar essa palavra, mas quando Deus, Ele te chama, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te fortalece. Ministra essa palavra do dízimo e da oferta. Presta atenção. Guarda essa palavra no teu coração, que isso gere temor na sua vida. Está lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Então, a palavra dos dízimos e das ofertas. Amém?
Nós estamos fazendo o nosso culto online, mas eu deixei aí, existe uma resistência muito grande, eu quero explicar isso para vocês, das pessoas hoje. Deixamos aí o Pix, se alguém tiver a liberdade, né? Ou quiser trazer aqui na igreja, pode trazer, não tem problema algum. Ou também quiser fazer, não tem problema algum, gente, isso. Não tem resistência, criou-se paradigmas espirituais relacionados a isso, não tem que quebrar isso. É tempo, é isso Deus quer mudar nas nossas vidas. Nós passamos a ser legalistas, fariseus, até com relação a isso. E endurecemos o nosso coração. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. É verdade, Deus não muda. Né? Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque existe uma promessa. Existe uma promessa sobre a sua vida. Por isso que nós não estamos sendo destruídos. Não estamos sendo destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Olha só o cinismo desse povo. Eles se distanciaram da presença do Senhor. Eles não estavam mais praticando os princípios do Senhor. Não é o momento, não é a circunstância, não é essa pandemia que vai nos impedir de colocar em prática os princípios do Senhor. Nada nos impede. No 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo, olha só, no 9. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo, todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu tive muita resistência em ministrar essa palavra. Estou sendo sincero com vocês, porque isso aqui pode dar a interpretação de várias coisas. Eu não estou falando que o nosso povo está sendo desobediente. Nós estamos sendo obedientes, sim. Essa casa aqui é uma casa de pessoas obedientes. Pessoas que dizimam, que ofertam. Mas Deus está querendo nos atentar para que a gente tome cuidado. Tomem cuidado, porque se por um momento, um instante de dificuldade, ou um momento de desespero, de medo, né? Nós estamos, a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, atraindo uma grande maldição, pois a casa do Senhor está sem alimento. E que maldição é? São pragas, né? A palavra de Deus fala de pragas em vários momentos aqui. Nós lemos lá na 2 Crônicas 7:13, vai falar de pragas. As pragas, 10 pragas, né? Que Deus tirou o povo do Egito. Lá em Joel, né? Capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala de 4 pragas.
do devorador, do destruidor, do migrador, do cortador. Tomem cuidado, que Deus está querendo dizer aqui para nós. Como filhos obedientes, tomem cuidado. Deus está nos despertando. Tomem cuidado. Essa é a palavra. Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque na presença do Senhor. E neste momento, coloque a mão por cima. Eu quero orar. Tenha esse momento com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós queremos colocar os nossos dízimos, as nossas ofertas diante da Tua presença e consagrar a Ti, Senhor. Praga alguma, enfermidade alguma nos atingirá. É a Tua palavra que diz isso. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, Senhor. Como o Senhor tem sido, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido fiel, porque todas as nossas casas, ó Pai, têm sido abençoadas. Nós não temos o que reclamar em nada, Senhor. Senhor, mas nós temos que ficar atentos, como a Sua palavra disse aqui, Pai, atentos. Pai, que isso gere temor no nosso coração, para que a gente não seja pegos de surpresa, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante da Tua presença, é no Seu altar que é santificado, Pai. Como filhos obedientes, nós temos que Te agradecer a tudo, Senhor, porque a nossa mesa tem sido farta, os nossos celeiros têm transbordado, o fruto do nosso trabalho tem sido multiplicado, porque o Senhor é que dá o pão, é o Senhor que dá a semente, e é o Senhor que multiplica a sementeira, mandando chuva no tempo e fora do tempo. Obrigado por tudo, Pai. Pai, que gere em nós frutos de justiça, que nós possamos ser generosos, sim, Senhor. Pai, que essa palavra que o Senhor ministrou hoje, Pai, ela venha de encontro ao nosso coração, e que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, Senhor, que nós possamos ser moldados e transformados todos os dias, que nós sejamos preparados para essa guerra, para que nós possamos permanecer até o fim do propósito qual o Senhor nos chamou, que é a vida eterna, a salvação, que é a eternidade, Senhor, que é o milênio reinando com Cristo, Senhor. Espírito Santo de Deus, agora vai tocando a vida de cada um agora. Espírito Santo, ativa, aviva, transforma, encha de poder, de graça, de plenitude. Libera agora sobre as nossas vidas os dons espirituais, os dons ministeriais, o Teu fruto, que é a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão. Senhor, que a Tua Shalom nos alcance. Pai, que nós sejamos um povo cheios da Sua graça, da Sua plenitude. Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos e Te glorificamos e abençoamos e consagramos e santificamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amados, todos tenham uma semana de vitória. Amém? Que Deus os abençoe tremendamente. Estamos orando, As programações vão continuar. Terça-feira, eu acho também que vai ser o culto, não vai ser presencial, vai ser online. Eu vou ver depois na quinta-feira como, se todos estiverem bem, nós iremos fazer a nossa reunião sim de intercessão, e Deus tem feito coisas tremendas aqui no nosso meio. Sábado, eu não sei, vamos ver ainda com os jovens, não tem nada programado, mas assim que a gente tiver alguma posição de programação, nós vamos avisar a todos. Estamos esperando, expectativa de estarmos aqui de novo fazendo o culto dos jovens. E no domingo, se Deus quiser, a nossa reunião aqui presencial. Amém? Fica com Deus e Deus abençoe a todos. Daniel.